Olá! Que bom ter essa companhia para mais essa nossa conversa aqui. Antes da gente começar, aquele recadinho rápido, mas super importante. Se você curte o que a gente faz, considera se inscrever aqui no canal Carteira Vencedora, tá? E não esquece de dar o like no vídeo, comentar o que você achou e, claro, compartilhar com os amigos, com as amigas. Ajuda muito a levar essa informação para mais gente. E, sempre bom lembrar, né? Esse nosso papo é informativo, educacional, não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento, beleza? Hoje o nosso foco é a Klabin SA. O ticker é KLBN11. Vamos dar uma boa olhada nos dados da fonte Investidor 10 para entender melhor essa gigante do setor de materiais básicos, né? Madeira e papel aqui no Brasil. É uma empresa com muita história, muita relevância. Então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Bom, para começar o básico, a fonte mostra a cotação recente das units KLBN11 em R$ 18,14. Mas, olhando para os últimos 12 meses, a informação é de uma variação negativa, caiu 11,20%. Agora, aqueles indicadores que a gente sempre olha, né? O PL, preço sobre lucro, está em 10,82. O PVP, preço sobre valor patrimonial, marca 2,22. E o dividend yield, o famoso DY, está em 5,91%. E tem um ponto interessante que a fonte traz sobre a rentabilidade histórica. Nos últimos 10 anos, a nominal foi de 36,76%. Parece ótimo, né? Só que aí, quando a gente ajusta pela inflação, a rentabilidade real fica negativa, menos 18,40%. Isso já dá o que pensar sobre o longo prazo e a inflação, né? É fascinante, né? Como esses números iniciais já dão um monte de pista para gente. Esse PL de 10,82, por exemplo, sugere que o mercado está pagando um pouco mais de 10 vezes o lucro anual por ação. Pode ser razoável, dependendo do setor, das expectativas, claro. Já o PVP de 2,22... significa que a ação vale mais que o dobro do valor contável. Isso pode ser expectativa de lucro futuro ou que os ativos valem mais mesmo do que está no balanço. E o DY de 5,91%, olha, é um percentual interessante hoje, mas precisa ver se é sustentável, se vem de lucro recorrente, né? Não só de evento pontual. E essa diferença aí entre nominal e real em 10 anos, nossa, é a inflação comendo solta, né? Mostra que mesmo ganhando nominalmente, o poder de compra caiu. É um alerta importante para qualquer análise de longo prazo. Exatamente. A inflação é um fantasma que a gente não pode ignorar. E para entender a Klabin é crucial olhar para o modelo de negócio dela. A fonte descreve como uma operação verticalizada. O que é isso na prática? Imagina assim, ela cuida de tudo, desde plantar e manejar as florestas de pinos e eucalipto, a matéria-prima, até fabricar o produto final. É quase como ter a fazenda, a fábrica e a loja tudo junto. E com isso ela produz muita coisa. Papel para embalagem, tipo papelão ondulado, vários tipos de celulose, fibra longa, curta e a fluff, que vai em fralda, absorvente, e também sacos industriais, cartões para embalagens. E não é só aqui no Brasil, não. A fonte diz que ela exporta para mais de 80 países. É um alcance global bem expressivo. E se a gente conecta isso, né? Essa verticalização é sem dúvida uma força estratégica enorme da Klabin. Dá um controle muito maior sobre a qualidade, sobre os custos e hoje, super importante, sobre a sustentabilidade de tudo. Garante a madeira, que é o principal insumo, de forma mais estável, permite otimizar tudo de ponta a ponta, claro. Um modelo assim exige muito capital, uma gestão complexa, e isso ajuda a explicar ela ser uma market cap, né? Uma empresa de grande valor. É um diferencial e tanto. E exportar para mais de 80 países. Fundamental. Diversifica a receita, né? Diminui a dependência só do Brasil. E expõe a empresa a outros mercados, outras tecnologias, testa a competitividade dela lá fora. E falando em diferencial, a fonte bate muito na tecla da sustentabilidade e inovação na Klabin. Mencionam que ela foi pioneira em práticas ambientais aqui no Brasil, citaram até um exemplo concreto, a certificação internacional FSC, sabe? Do Forest Stewardship Council,
para produtos como licor preto e lignina Craft de pinos. Essa certificação garante que o manejo da floresta segue critérios ambientais e sociais bem rigorosos. É um selo pesado no mercado. E também falam do uso de biomassa, dos resíduos da própria madeira, para gerar energia nas fábricas, buscando ser mais eficiente e causar menos impacto. E para a tecnologia, ela fez parcerias estratégicas com gigantes como Andritz, Siemens, Valmet e também especialistas em água como Veolia e Suez. Isso levanta uma questão super importante, que é o valor estratégico dessa agenda ESG, ambiental, social, governança, e da tecnologia nesse setor. Sustentabilidade hoje, veja bem, não é mais só marketing, hein? É chave para eficiência, para atender exigência de cliente, de investidor, para ter licença para operar no longo prazo. Então, iniciativas como o FSC, usar biomassa, não é só para inglês ver, não. São indicadores de boa gestão, de risco controlado, de eficiência. O FSC abre portas em mercado exigente. A biomassa reduz custo de energia, reduz emissão. E as parcerias tecnológicas, cruciais para se manter competitivo. Garante acesso à tecnologia de ponta para usar melhor recurso, tratar efluente, até desenvolver produto novo com subproduto. Agrega valor, reforça a sustentabilidade. Certo. Mergulhando agora um pouco mais nos números financeiros, segundo a fonte Investidor 10, valor de mercado, 22,69 bilhões. Já o valor de firma, que inclui a dívida líquida, sobe bastante, 50,58 bilhões. Patrimônio líquido está em 10,19 bilhões. Agora, a dívida. A bruta é 35,97 bilhões e a líquida, já descontando o caixa, fica em 27,89 bilhões. É um número considerável. Em termos de rentabilidade, margem líquida de 10,26%. A margem EBIT, que mostra a força da operação principal antes de juros e impostos, é bem expressiva, 23,12%. Isso parece indicar uma boa gestão da operação em si. Exato. Essa margem EBIT de 23,12% é realmente forte. Sugere que o negócio principal da Klabin é bem lucrativo antes dos efeitos financeiros e impostos. E complementando a rentabilidade que a fonte traz, o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, está em 20,50%. É um retorno bem interessante para o acionista. O ROIC, que olha o retorno sobre todo o capital investido, próprio e de terceiros, está em 9,35%. Mostra eficiência em gerar retorno com tudo que está aplicado. Mas aquele número da dívida líquida, quase 28 bilhões, chama atenção, né? Isso nos leva a um indicador-chave. Dívida líquida sobre EBIT. A fonte aponta 5,92. Bom, significa que a dívida líquida da Klabin é quase 6 vezes o lucro operacional anual dela, o EBIT. Para muitos analistas, isso é um nível de alavancagem considerado elevado, tá? Na prática, indica que a empresa precisaria de quase 6 anos inteiros da sua geração de caixa operacional, do EBIT, só para pagar essa dívida líquida. E isso se o lucro ficasse igual e tudo fosse para isso, claro. É um ponto de atenção, claro. Dívida alta pode limitar investimento futuro, aumentar o risco com juro alto ou se o ciclo da celulose virar para baixo, que é um setor cíclico, né? Exige uma gestão financeira muito, muito cuidadosa e uma geração de caixa forte para lidar com essa dívida com segurança. Entendido. Um ponto de atenção bem importante mesmo. Olhando agora para dados de mercado, a fonte fala de um free float, que é a fatia das ações livres para negociar, de 63,92%. Isso é alto, né? Geralmente é bom para liquidez. E por falar nisso, a liquidez média diária é alta mesmo, 69,79 milhões de reais. E um dado super relevante para o minoritário, tag along de 100%. Sim, sim. Dados importantíssimos para quem investe ou pensa nisso. Free float alto, quase 64%, geralmente significa que é mais fácil comprar e vender sem mexer muito no preço. Ajuda nessa liquidez diária alta que você mencionou.
E o tag-along de 100%, excelente para a governança. Garante que se o controle da empresa mudar de mãos, o pequeno acionista pode vender a ação dele pelo mesmo preço pago ao controlador. É uma proteção fundamental. Alinha os interesses. Agora, a pergunta de milhões. De onde vem a grana da Klabin? A fonte detalha bem isso. Geograficamente, a maior parte é Brasil mesmo, 65% do total. Depois vem a Itália, com 15%, uma fatia relevante. Aí tem China e Argentina com 4% cada, México com 3% e outros países somam os 9% que faltam. E por tipo de produto? Aí parece mais diversificado. Embalagem de papel ondulado lidera 28%. Depois papel cartão com 22%. Celulose de fibra curta, 16%. Celulose de fibra longa fluff, 12%. Papéis containerboard, 11%. E outros negócios, os 11% restantes. O que essa divisão toda conta pra gente? Conta algumas coisas importantes, sim. Primeiro, confirma a presença global forte, né? 35% da receita vem de fora, vários países. Isso é bom, dilui risco. Mas escancara também a dependência grande do mercado brasileiro. 65% ainda é muito concentrado aqui. Isso significa que o desempenho dela está muito ligado à nossa economia. Se o Brasil vai bem, a demanda por embalagem sobe, ajuda a Klabin. Mas se a economia retrai, essa concentração pesa. Por outro lado, a diversificação por produto é um ponto forte. Ela não depende só de um tipo de papel ou celulose. Atua em mercados com dinâmicas diferentes. Embalagem, papel, celulose para exportar. Isso ajuda a suavizar o baque se um segmento específico tiver problema de preço ou demanda. É um equilíbrio aí, entre depender da economia local e ter resiliência por causa dos produtos e mercados externos. E só para dar um toque histórico rápido, a fonte lembra que a Klabin é antiga, viu? Fundada em 1889, lá em São Paulo, pelo Maurício Freeman Klabin. E começou como gráfica, olha que curioso, mas já com a ideia de produzir papel. É mais de um século de história, muita mudança e crescimento. E essa longa história nos traz a Klabin de hoje. Se a gente fosse resumir os pontos principais dessa nossa análise da fonte Investidor 10, daria para destacar nos pontos positivos. A liderança clara da Klabin no Brasil, o modelo verticalizado que dá vantagem em custo, qualidade, sustentabilidade. O foco forte e pioneiro em ESG, com exemplos como FSC-CA e biomassa. A diversificação boa de produtos. A presença global relevante com as exportações, o tag-along de 100% que protege o minoritário, a liquidez alta das ações e as margens EBIT e o ROI bem robustos. E do lado dos pontos que pedem mais atenção da gente como investidora ou investidor. Olha, como pontos de atenção principais, olhando só os dados da fonte, né? O nível de endividamento. Aquele dívida líquida EBIT acima de 5 é alto, precisa monitorar a geração de caixa de perto. A rentabilidade real negativa na última década, menos 18,40%. Isso é crucial, mostra que o investimento não bateu a inflação no período, corroeu o poder de compra. A concentração grande da receita no Brasil, 65%, cria uma dependência forte da nossa economia. E por último, a cotação ter caído nos últimos 12 meses, menos 11,20%. Pode refletir essas preocupações do mercado ou talvez desafios do próprio setor recentemente. E além disso tudo, a fonte permite fazer aquela conta que muita gente gosta sobre o preço e os dividendos. Se a gente pegar a média de dividendos que a Klabin pagou nos últimos anos, segundo os dados históricos da fonte, e quiser uma rentabilidade de pelo menos 6% ao ano só com dividendo, o cálculo do preço teto daria uns R$ 12,86 por unit, KLBN11. Aí você compara esse teto com a cotação atual de R$ 18,14. Por essa métrica específica de dividendo histórico, a ação estaria negociada acima desse valor considerado ideal para ter esse 6% de retorno em dividendo. É mais um dado para colocar na balança da análise individual. Exatamente. Esse cálculo de preço teto por dividendo é útil sim, principalmente para quem foca em renda passiva. Mas é só uma métrica, né? Baseada no passado, que pode não se repetir. A análise completa tem que pesar tudo que a gente conversou.
Os pontos fortes da operação, a estratégia ESG, a gestão financeira, os riscos da dívida, da concentração e as perspectivas para o setor daqui para frente. Perfeito. Então, o que a gente aprendeu nessa análise mais a fundo da Klabin, usando a fonte Investidor 10, vimos uma empresa líder, com operação complexa, integrada, forte em sustentabilidade, alcance global, mas também com desafios claros, como a dívida alta, a dependência do Brasil e essa questão do preço atual versus algumas métricas de dividendo. Isso talvez nos deixe com uma reflexão final que sai direto dessa análise, né? Pensando para o futuro, o grande desafio estratégico para a gestão da Klabin parece ser justamente esse equilíbrio. Como equilibrar os planos de crescimento, os investimentos necessários em sustentabilidade, em modernização, com a necessidade de gerenciar com muito cuidado essa dívida elevada. E como fazer isso no meio das dinâmicas às vezes turbulentas do mercado brasileiro, que ainda é o principal dela, e ao mesmo tempo competir e buscar oportunidade no cenário global de papel e celulose, que é complexo. É uma equação difícil que exige decisão estratégica constante e muito eficaz. Uma ótima provocação para quem acompanha a Klabin ou o setor. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Espero que tenha sido útil para você e não se esqueça. Se gostou, se inscreve no Carteira Vencedora, deixa o like, comenta, compartilha e, pela última vez hoje, todo esse conteúdo foi informativo, educacional, baseado na fonte que a gente citou e não é recomendação de compra ou venda, tá? A decisão final é sempre sua. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!